É, hoje nós vamos falar sobre. Paulo ontem falou sobre tração. Hoje a gente vai estar falando sobre dureza, né? E os tipos de ensaio de dureza. Então, nosso tema de hoje é dureza. Alguém sabe o que é dureza? E não venha com essa piada que tá liso. Já ia falar, Pô, rapaz. aí acabou, né? Aí tirou a graça. Cortei essa piada, não foi, José Nilton? Cortou, pô. Aí, Dureza é quando a gente mete a mão no bolso, né? Ia dar aquela escolinha do professor Raimundo, né? pois Que a é. gente mete a mão no bolso e não sai uma banda de conto, né? Isso que É, rapaz. É igual um cabo quando se hospeda na casa da gente, chamado Liseu. Sabe qual é? né? Tem, Liseu. Quando se tem, hospeda em casa, meu amigo. tem, tem cara que é dureza mesmo que tem que aguentar, né? Tinha um comercial da Dreia, né? Deu um duro, toma um Dreia, né? Verdade. Verdade. Deu um duro, toma um Dreia. Então, na verdade, quando a gente vê dureza, né, a gente está falando, né? Qual o primeiro material, quando fala em dureza, que vem à sua mente? Daquele que você não tem em casa. Aliás, tem aqueles de segunda que vem ali para cortar piso, né? É o quê? Qual o material, quando a gente fala em dureza? Mas Agora, você disse que é de sério. segunda para acordar piso, o quê? Não, é um material que a gente não tem em casa, a não ser o de segunda. Ah, sim. O Alisson já falou ali, né? Qual é? Diamante, falou O aí. diamante, diamante. Porque para cortar piso, a gente pega aquela sobra do diamante com impureza, né? O diamante que não é o valioso. Que nem você chegar lá em Campo Formoso, você for em Campo Formoso, Mas você. quando não tem diamante, professor, corta com prego. É. Ele está numa classe de dureza ali, o ferro, né? Ele tem a classe dele de dureza. Né? Em cima de outro material. Como é cerâmica lá, ele vai estar tipo, um sobrepõe o outro, se for, né, mais duro do que o outro, porque existe dois conceitos, é isso que eu vou mostrar aqui agora. E tem o que aqui em Campo Formoso, professor? No Campo Formoso tem, por exemplo, as esmeraldas. Você acha vai ter a esmeralda de primeira, mas tem aquela esmeralda de segunda, né? Outro dia minha esposa quis fazer um pingente de ametista, né? Aí falar, vou pegar uma ametista pura. Quando eu falei, minha filha, entre a ametista pura, é melhor você fazer um de esmeralda. Pega aquela esmeralda sem valor, mas para suas colegas, esse colega de quê? De esmeralda. Aí ela vai ser muito de discrição se ela vai perguntar, é da barata ou da cara? É daquela que vende a pedra lá de 50 lá em Campo Formoso? Né? Então, aqui a gente que tem mineração próximo, a gente consegue ver essas realidades, né, disso aí. E a maioria de vocês vão ser engenheiro e essa parte, principalmente diamante, do que a gente usa, né? Desses materiais é um material conhecido. A palavra dureza ela pode ter, né, vários significados. Na metalurgia, considera-se dureza, né, como a resistência à deformação plástica permanente. Né? Já na mecânica, é a resistência à penetração de um material duro no outro. O quanto ele vai riscar, né? Ele vai atravessar a superfície daquele material ou até mais no interior. Por isso que tem justamente os ensaios, né? E o que a gente está estudando é essa parte mecânica.
Então, dureza é uma propriedade mecânica que consiste em uma medida da resistência de um material a uma deformação plástica localizada, certo? Então, o que é que a dureza faz? Né? É a capacidade do material de resistir ao risco, ser deformado plasticamente, ser cortado, absorver energia no impacto e resistir ao desgaste. Essa é a capacidade que, quando você fala de dureza, é justamente isso. Porque, por exemplo, quando a gente risca o grafite, por exemplo, do lápis, ele risca ali, né, a superfície, mas você vê que há um desgaste sobre ele, não é? Ele vai ficando os pedaçozinhos ali. E o diamante, ele vem do grafite, né? Sobre alto. Professor, Oi? E é, professor. É. O diamante vem do grafite. O grafite é a matéria-prima. Ele vai sofrer altas pressões da rocha, tudo isso. Aí ele se torna diamante, ele vai mudando, né? Aí é? É a estrutura. Ah, tá. Uhum. sim, professor. No caso, eu ia fazer uma pergunta sobre, por exemplo, a furadeira furando a madeira poderia ser um exemplo dessa dureza mecânica? Por exemplo, ali é ferro. O ferro você vai conseguir riscar. É como o José Nilson falou. Quando você não tem diamante, você pega um prego grande, né? Com a ponta bem feita, ele vai conseguir fazer o corte. Ele vai precisar penetrar na pedra, porque se ele não penetrar só superficialmente, muitas vezes vai quebrar a pedra e você vai perder mais. Já quando você usa o bico de diamante, né? Ele vai conseguir fazer uma penetração maior durante o risco. Ele vai riscar, ele consegue fazer uma penetração maior dentro do material que ele sobrepõe a dureza do material que ele está riscando. Né? Maneira de executar é de execução do ensaio. O ensaio de dureza pode ser dividido em dureza por risco, que é em mols, e tem a penetração. Essas duas partes são as mais importantes, né? Do risco, que mols é o nome do cara, né? Que criou, a gente vai estar falando dele logo aí embaixo, e penetração. As penetrações mais utilizadas têm penetrações mais novas, tipo a Vickers e a Knop. Só que as penetrações mais utilizadas era a penetração a Brinell e a Rockwell. São as mais utilizadas. A gente vai estar vendo aí no decorrer do slide os pontos fortes e fracos de cada um. Né? Tem uns que é mais barato, tem tudo isso, né? Tem o maquinário. Tudo isso vai levar em conta. E isso, né, principalmente nos laboratórios, tem esse tipo de máquina para poder fazer os ensaios. E é legal você ver lá ele fazendo. Né? E aqui a gente vai estudar. Eu tentei fazer aqui da maneira que vocês entendam. Vamos lá. O primeiro método padronizado de ensaio de dureza foi o que eu falei, do cara lá, né? Do processo de riscagem de minerais padrões desenvolvido por Mohs em 1822. Eu fico impressionado, gente, o período em que alguém já se pensava nisso, já desenvolvia isso. É como hoje você vê a TV, você vê o computador, como nós já falamos daquela parte de impurezas, da sílica, de todos os processos, alguém precisa pensar. Então, vai de acordo com a demanda. Vocês já viram alguns vídeos de pedreiros, né, que falam assim, no YouTube, né, esse pedreiro precisa ser investigado pela NASA, né, precisa ser estudado ali pela NASA, porque ele acaba fazendo um método
que padroniza, ele fica mais rápido para se fazer determinadas coisas. Então, era justamente isso que Mohs estava tentando fazer em 1822. Na verdade, ele começa antes, né? Ele só é padronizado em 1822. Então, ó, a dureza Mohs a risco. Você vê que tem uma escala ali, né? Ela vai, ó, justamente isso. Para você saber essa dureza, ele vai falar, ó, tá entre o talco e a gipsita, né? Aí depois aí tá entre a calcita e a fluorita. Então, aí ele tem uma escala justamente de dureza, né? Como vai aumentando a dureza. Então, o menos duro aí é o talco. Falando dessa dureza, eu pensando só nos dias da semana. 10 dias só. Tem que botar mais 20. O mais duro é o talco, o mais duro é o diamante. Esse é o número 30. Ele deixou faltando 20, viu? Aí você vê, né? O menos duro ali, ó, você vê o talco, a gipsita, a calcita, a fluorita, a apatita, né? O feldspato. Ó, quem quer botar nome de filho, tem muita coisa. A filha também, aí a fluorita. Oh, que nome lindo para a menina, hein? Lá? Aí o menino ali, ó, feldspato, o quartzo. Todo mundo conhece mais ali, ó, conhece o talco, porque. Aí você tem o quartzo, o topázio, a safira e o diamante. O diamante Professor, Oi? Esse talco aí que ele se refere aí é o quê? Que material é esse? O talco é tipo... rapaz, tipo um gesso. Um gessozinho assim, tipo ó. esse talco que a gente usa hoje, não? Na verdade, ali é o talco em pó, né? É esse talco? Não, ele tem uma relação em cima da ideia, né? Tem uma relação, mas ele está falando ali o material, o minério, né? Uhum. O minério de talco. E depois eu posso mostrar para você ele ali. É justamente isso, né? Que os caras tinham isso lá. Mas você vê que os mais conhecidos para a gente hoje, né? É o quartzo, o topázio, a safira e o diamante, porque a gente utiliza os mais duros. Não é isso? Porque você lembra que antes essas maquininhas de cortar piso eram de quartzo. Ela vinha um cristalzinho de quartzo, aí depois tem esse diamante, que já consegue o diamante. Tem os diamantes sintéticos e tem os diamantes de segunda linha, né? Que ele tem algum defeito e tal, mas para o corte ali, em algumas substâncias, ele consegue. Por exemplo, na perfuração de perfurar para achar petróleo, né? Ali nas plataformas. Então, as brocas que coloca ali, ela tem as pontas de diamante, porque ela consegue, dentro desses materiais, ela vai passar por todos eles ali e vai cortando. Só que vai chegar um momento que não vai dar para cavar por conta da pressão sobre a rocha. Por isso que existe um limite, né, de profundidade. Por isso que é difícil acreditar que os caras mediram a Terra, né? Não sei. Porque mesmo sendo um material rochoso que vai perfurando, ele fecha. Mesmo Isso. Assim, não? Não, Da pressão, ele fecha. É pressão, isso. Isso. Por exemplo, tipo uma bala que a gente escava, quando você bota a broca, ela vai jogando material para fora, né? Isso, Só que aquele material que está saindo, ele vai receber pressão e ele vai juntar de novo. Tipo, você vai empurrar, ele vai juntar, vai empurrar, vai juntar. Vai chegar uma hora que você não consegue jogar tão rápido ele. É isso mesmo, Jazanil, essa é a ideia. Não consegue jogar tão rápido ele para aquele material ser ele vir para o exterior.
Porque, ao mesmo tempo que você está cavando, ele tem rapidez para fechar por conta da pressão. É essa a ideia mesmo. A desvantagem da escala Mohs, né? A maioria dos metais apresenta dureza Mohs de 4 e 8. É dimensionar, é 4 Mohs ou 8 Mohs. Né? E pequenas diferenças de dureza, né? Não são acusadas por esse método. Por exemplo, o aço dúctil corresponde a uma dureza de 6 mols. A mesma dureza do aço temperado. Né? Você tem 2 aços, mas os dois vão apresentar a mesma medida. Então, fica difícil de você diferenciar um do outro, porque a escala é pequena, né? Então, tem pouca diferença. Ela vai de 4 a 8. Então, você tem um ali... é como se você tivesse um intervalo grande ali, mas vai estar ali. É tipo você ter 3 e ter 3,9, você está tudo dentro de quê? De 3. É essa a desvantagem da escala Mohs. Agora vem uma boa, né? Que é a dureza Brinell. Consiste, né? Como é que é essa dureza Brinell? Consiste em comprimir lentamente uma esfera de aço temperado de diâmetro D sobre uma superfície plana, polida e limpa desse metal. Você está entendendo? Aí você bota ali, bota uma carga F sobre, a gente vai estar vendo aqui a figura, e durante um tempo T. Vai comprimindo ali justamente para ver, produzindo uma calota esférica de diâmetro D. Mas vai ter umas desvantagenzinhas que a gente vai ver quando você está pressionando um material sobre o outro. Por exemplo, como na roça o menino fala de apilar, né? Você vai apilando ali, ó, a areia. Se você apilar a areia, digamos que você não apilou a areia. Se você empurrar alguma coisa ali sobre a areia, se ela estiver fofinha ali, ou ela vai sobressair, né? Ela vai sair aquela areia, ou ela vai comprimir e as bordas ali vai sofrer também. Ela vai tipo fazer um declínio. A gente vai estar vendo na figura. Então, precisa o quê? Precisa que o material ali, ó, ele esteja tão compacto ali e vá. Mas vai ter erro. A gente vai ver nas desvantagens da dureza Brinell. Então, vai ter uma carga durante um tempo, né? T, produzindo a calota esférica de diâmetro D. Vocês viram aí que tem F, força, tem tempo, tem diâmetro. Então, quando vem assim, já sabe que vai vir fórmula, né? Sempre tem. Por isso que ele está dizendo diâmetro D, carga F, tempo T e diâmetro D. Aqui, ó. É isso que ocorre aqui, ó. Você vê que aqui ela pressiona e ela vai jogando uma carga aqui, ó, da esfera. Aí esse contorno, gente, aqui, ó, esse contorno que vai fazer é justamente onde está o diâmetro. Você está vendo, ó? Ela vai afundar o material e vai criar o diâmetro aqui, ó. Esse vai ser o diâmetro. Certo? A força aplicada. Aí você tem a pressão, o peso, né? Aqui vai ter o diâmetro e aqui tem justamente, aqui ele está marcando o diâmetro dessa esfera, da calota esférica aqui, ó. Então, você tem força, diâmetro, D, né? Vamos passar. Então, ali, ó, é isso que acontece, ó. Tem a bolinha, vai empurrando, e aí ela vai justamente pressionar e vai ter justamente ela vai entrar no outro material. Então, quando você tira a bola, vai ficar tipo essa
essa cavidade aqui. Esse diâmetro formado é justamente onde é feito a fórmula, é justamente feita em cima desse diâmetro. Aí, ó, o diâmetrozinho, né? Do que restou da fenda. Preparação da amostra e penetrador. A superfície da amostra em que será feita a medida da dureza deve estar plana, ok? Deve estar plana, limpa, não ter nenhum material ali para deslizar, né? E paralela à base de apoio da máquina de ensaio, certo? Tem que estar ajustada. Assim, né? Na dureza Brinell, os penetradores são esferas de aço ou de carboneto de tungstênio, com diferentes diâmetros. Isso aí vai de acordo ao ensaio e o tipo de material. Então, tem um cálculo para saber que diâmetro, qual o diâmetro da esfera vai utilizar. Justamente a maioria dos problemas é em cima disso. Cálculo da dureza Brinell. Você vê que dureza é com H, não é? Você viu que dureza... alguém já assistiu aquela saga de Bruce Williams, um filme bastante conhecido, que teve 1, 2, 3 e 4? Né? Hard, duro, duro de matar. Então, né? Por isso que é H. Hard Brinell Sphere. HBS, né? É justamente dureza brínio usando esfera, ou dureza brínio usando tungstênio. Ou seja, é calculada, certo? Pela carga aplicada. Essa carga é dada em quilograma-força ou em newton, certo? Ela pode vir em quilograma-força ou em newton. E a SC é a área de impressão. É a área onde a esfera ali, ó, vai estar fazendo o ensaio, né? E D é o diâmetro da esfera. E da impressão, Dzinho, né? Porque tem um diâmetro ali, gente. Você tem que lembrar que tem o diâmetro da esfera, só que o furo ali ele faz uma calota. Uma calota não é completamente uma esfera, mas se eu simulasse uma esfera com aquele diâmetro, é mais ou menos o que teria ali. Por isso que é o Dzinho. É o que vai impressionar ali sobre o material a sendo testado. Se você perceber aqui, ó, é o diâmetrozinho daqui para cá. Ó. Você vê que, em relação ao diâmetro da esfera, o Dzinho é menor, porque o diâmetro da esfera ela viria daqui para cá, certo? Então, vai ser um diâmetro menor, né? Então, é o Dzinho. E esse H aqui, ó, é a altura, é a profundidade que essa esfera desceu, certo? Então, aqui vai ser uma área de calota, por isso que tem essa fórmula pré-definida ali, certo? Então, a dureza vai ser... vai ter um multiplicador, né? Que é 0,102 tal, vezes Q sobre π diâmetro, que multiplica o diâmetro menos o quadrado do diâmetro menos o quadrado do diâmetro da esfera, que está vindo ali da máquina, menos o diâmetro que foi formado na impressão, o Dzinho. Dzão é da esfera e Dzinho é o que gerou na impressão, certo, gente? Tá fácil de diferenciar os dois diâmetros aí, né? Hein, gente? Ó, você tem aqui, ó. O Dzinho é o diâmetro da impressão, do que ficou no material.
E o Dzão é o diâmetro da calota esférica que fez o ensaio, né? O da máquina. Então, ó, o Dzinho e o Dzão. No ensaio de tração é Tzinho e Tzão. Brincadeira. Então, está aqui a fórmula do cálculo de dureza Brenner. Por exemplo, aqui, olha esse tipo de pergunta. Uma amostra foi submetida a um ensaio de dureza Brenner, no qual se usou uma esfera, a esferinha lá, de 2,5 milímetros de diâmetro e aplicou-se uma carga de 187,5 kg à força. As medidas dos diâmetros de impressão foram de 1 milímetro. Ó, você vê que o Dzão foi 2,5 e o Dzinho foi 1. Qual a dureza do material ensaiado? Tcharam! Aí. HB, que usou esfera, né? 2 vezes a força, aí multiplica. Ó, você vê que π, aí vai jogar na calculadora, ele vai fazer essa conta. Porque lá na calculadora tem um πzinho, viu, gente? Ó, o que é que ele utilizou, né? Ó, ele utilizou a força, foi de 187,5, então é 2 vezes 187,5 sobre π vezes o diâmetro da esfera, ó, certo? 2,5 vezes o diâmetro Dzão menos a raiz quadrada de Dzão ao quadrado menos Dzinho. Então, a dureza Brinell dessa amostra aí foi de 227. É bem fácil de fazer. É ou não é? A Brinell aí é de boa. Então você Isso aí é de boa. Porque você Já precisa tudo, o quê? né? Da força, do diâmetro e do outro diâmetro. A parte ruim é quando é a parte matemática, porque o matemática é que define ali essas ideias de achar os diâmetros, quando não tem. Mas para vocês aí de engenharia, está tranquilo que ele já vai dar os diâmetros. Ele também pode dar para você o quê? A dureza e pedir o diâmetro. Aí vai ter um trabalhozinho maior, né? O Dzinho ali vai ter um jogo de cintura aí, passa para lá, volta para cá, né? Corta para a esquerda, para a direita, puxa um, leva dois. Mas para achar a dureza aqui Ó, gente, ó que coisa legal. Para achar a dureza Brinell, é moleza. Ele tá piadista hoje, hein? É ou não é? Não é moleza aí? Então, a dureza Brinell, ó, quando você usa aí, ó, usou uma esfera de 4,05 milímetros e gerou um diâmetro de impressão de 2,75. Está vendo, gente? Aqui, na verdade, o erro estava aqui. Ó. Aqui era 495 HB. Aqui está usando justamente o diâmetro da impressão. Todos eles tiveram a esfera com penetrador de 10 milímetros, certo? Então, aí foi fazendo um penetrador de 10 milímetros e aí foi fazendo justamente isso. Ó, a impressão, o que gerava, e aqui ia saindo justamente a dureza Brinell. Ó. É bem fácil. Ó. Vocês podem pegar essa tabela, como vai estar com vocês, e fazer o teste para ver se os valores batem. Aí, dever de casa aí, ó. Certo? Aqui, ó. Já botei 10 ali para ninguém chorar. E aí dá para fazer. E corrija para ver se a tabela está correta. Porque pode botar lá
porque a tabela está incorreta, né? Aí você vai fazer as contas e falar, não, o valor correto era tal. Não, ou então, não, estava correta a tabela. A dureza Brinner, né? Um ensaio padronizado proposto por Brinner é realizado com carga de 3.000 kg-força e dessa tabela aí, e foi com uma esfera de 10 milímetros de diâmetro de aço, né? Porém, usando cargas e esferas diferentes, é possível chegar ao mesmo valor de dureza, desde que se observe algumas condições, certo? Ó. Quando o diâmetro, por exemplo, a força da carga, ela precisa ter 0,25 vezes o diâmetro, e esse diâmetro tem que estar entre esses dois valores aqui, ó, né? Na multiplicação em cima do diâmetro do ensaio, certo? Da esfera ali. Ele tem que estar. Então, faz justamente isso aqui. Ó. Então, o ideal de D é o quê? Um valor intermediário, que é a média de 0,25 e 0,5. Qual é a média entre 0? Vai dar 0,75. Dividido por 2, dá 0,375. Então, seria o ideal. É o meio termo, certo? 0, ou seja, 37,5% do diâmetro. Aqui, por exemplo. Para obter, agora vem a fórmula, né? Para obter o diâmetro de impressão dentro do intervalo anterior, deve-se manter constante a relação entre carga, a força aplicada, e o diâmetro ao quadrado da esfera do penetrador. O que é que ele está dizendo? O que é uma relação entre a força sobre o diâmetro ao quadrado, que vai dar essa relação aqui, ó. Tarã? Força sobre diâmetro ao quadrado. Vai dar o fator de carga. É assim que você consegue, se pedir fator de carga, é a força aplicada sobre o diâmetro do penetrador, da esfera do penetrador. Para padronizar os ensaios de dureza, né, as cargas foram fixadas. O quadro a seguir mostra os principais fatores de cargas utilizados e as respectivas faixas de dureza, indicações dos materiais. Certo? Por exemplo, dureza entre 90 e 415 HB, né? Dureza Brinner. O fator é 30. Né? Aqui, ó. O fator de carga para esse tipo é 30. Onde é que é utilizado? Em aços e ferros fundidos. O material é utilizado. Por exemplo, se você usa cobre, alumínio e ligas mais duras, por exemplo, ele tem de 30 a 140 HB. Aí o fator de carga vai ser, né, de 10. Você vê que o fator de carga aqui no aço e no ferro é maior, porque para você fazer uma penetração no aço e ferro, até ele fazer aquela calotazinha ali na impressão no material, ele precisa de um fator aí maior, certo? Vai ser 30. Aí, por exemplo, agora, quando você tem aqui ligas antifricção, cobre, alumínio e ligas mais moles. Então, de novo, o fator de carga dele, que você vai utilizar, é 5, porque vai estar entre 15 a 70 HBs. E, por exemplo, chumbo, estanho, antimônios e metais patente são molinhos ali, né? Que você, se empurrar, atravessa. Então, o fator de carga você vai utilizar 2,5 até 30 HB. Certo? Até 30 HB. Então, aqui, tanto essa ali como essa, eu posso utilizar esse tipo de fator.
aqui para a liga de antifricção, porque aqui está de 15 a 70. Como esse ensaio aqui eu posso usar, né? Vai ter uma dureza de 30 até 30 HB, eu posso usar esse fator também, certo? O diâmetro, então, como é que eu vou saber o diâmetro da esfera do perfurador ali, do penetrador, desculpe? É determinada em função da espessura do corpo de prova ensaiado. No caso, na norma brasileira, a espessura mínima do material ensaiado deve ser 17 vezes a profundidade da calota. 17 vezes a profundidade da calota. O nome calota, gente, é justamente porque a calota é um pedaço da esfera. Tipo, não tem a calota polar, né? Falar calota polar, porque ela não é esfera, ela é um corte. Não, ela é um corte na esfera. É tipo, não tem aquele chapeuzinho de judeu? Se você cortar uma bola, vai ficar mais ou menos aquele chapeuzinho, um quipazinho. Então, essa espessura mínima deve ser 17 vezes a profundidade, aquele Hzinho, certo? Que teve lá. Vamos lá. Vamos. Ao caso seguinte, mostra o diâmetro de esferas mais usadas de valores de carga, né, para cada caso, né? Que é o que você vai escolher, onde você vai escolher o fator, o fator de carga que você vai escolher. O fator de carga, como é que eu calculo? A força sobre o diâmetro do perfurador, né? Opa. Estou voltando aqui. Né? Então, digamos que você mediu lá o fator de carga, aí você tem um diâmetro de 10, a esfera lá, né? De 10. Aplicado quanto? O fator aqui, ó, você tem 3.000 quilogramas força. 3.000, 1.000, 500, ó, 5 vezes d ao quadrado e 2,5. Por quê? Isso aqui, ó, lembra? Ó, 10, 5 e 2,5. Você vê que aqui é multiplicado por 30 para 10, né? Ó, se você vê na tabela 30, 10, 5 e 2,5. O fator de carga. Então, quando você tem um fator de carga aqui para 10, então, se o material for, o fator de carga é 30, vai dar 3.000. Se for 10, vai dar 1.000. Se for isso aqui para 10 milímetros, certo? O diâmetro da esfera. Para 5 e para 2,5. Isso aqui vai depender justamente do material que você vai estar utilizando, né? Ok? Aí. Opa. Aí, legal, aí. Um exemplo. Uma empresa comprou um lote de chapas de aço carbono com a seguinte especificação: espessura 4 milímetros, certo? Dureza brígnio 180. Essas chapas devem ser submetidas ao ensaio de dureza brígnio para confirmar se estão de acordo com as especificações. Essas chapas podem ser ensaiadas com a esfera de 10 milímetros, 4 de espessura e 180 HB. E aí? Não tem um menor lá? Ó, quer ver? Ó? Essa é 10 milímetros, né? Aplicou 180. Vamos olhar nossa tabela. Ó, pela essa tabela já dá uma pista, não dá? Hein, gente? Responda.
Hein? Dá. Dá para utilizar uma de 10 aí? Dá não. De 30. Tá sabido, né, José Nilson? Tá na cara aí, pessoal. Tá na 140, cara. 150 e tal. Exatamente. José Nilson tomou foi um susto. Caiu, foi da rede, foi José Nilson. Pegou no... Esse ele pegou no tomo, não foi não, Ramon? Pegou no contrapé do cara aí, viu? Foi, amor, foi. Esse ele pegou no tomo, mas ele tá certo. Mas vamos para as contas, né? Você vê que uma tabela, ela dá uma ideia legal, né? Você já sabe ali que tem alguma coisa errada. Você viu que ele não precisou fazer a conta, não foi? Para chegar nisso. Porque ele tinha um parâmetro de especificação. Então, aqui, ó, vamos ver. A espessura material ensaiada precisa ser o quê? 17 vezes P, que é a profundidade que vai ter ali. Aquele Pzinho é justamente da parte plana até o centro ali da calota, né? O ponto médio ali da calota. É uma medida invisível, né? Porque vai acontecer isso. De acordo com a tabela de fator, né? De fator de carga, tem que ser F sobre D ao quadrado, que é igual a 30. Aço carbono. Aí a força aplicada vai ser de 3.000 quilogramas força. A forma é F sobre π dp, certo? Essa formulazinha aí, ó. Ou seja, isso aí ter que dar 180. Então, a profundidade foi quanto? 0,53. O que lasca é nessas horas aí, para achar esses 180. Não, isso tudo tem que dar 180, gente. Isso aqui é uma formulazinha. Ele deu o valor de HB, ele deu o valor da força, o valor de π tem na calculadora e ele deu o diâmetro. Isso é aquele jogo de empurra, né? Que na escola os meninos chamam de quê? Hã? Deixa eu tentar riscar aqui. O pior que eu não botei aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou riscar no slide e fica mais rápido aqui. O problema é chegar aqui. Ó, deixa eu mostrar essa conta aqui, peraí. Toda vez eu falo assim, hoje eu não vou usar para fazer a conta, mas eu não aguento ver uma continha, né?
aqui o que acontece é assim, gente, ó. Quando você fizer o cruz credo aqui, como diz os meninos na escola, né? Aqui embaixo tem um, né? Aí você faz o cruz credo, né? Então, o que é que você vai ter? Você vai ter pi, né? Pi d HB, pi b HB, quase não sai o B, P. Quando multiplicar isso tudo, vai ficar pi D, aqui, ó, vai ser pi vezes D vezes HB vezes P. Tudo isso aí tem que dar a força. Então, se eu quero saber P, qual vai ser a fórmula? Vai ser a força sobre π, o diâmetro, e HB, certo? Então, P aí foi calculado, ó, certo? A força aplicada foi de 3.000 sobre 3,14 vezes o diâmetro, que foi 10. A gente está usando o diâmetro 10, né? Da esfera de penetração, 10, e HB 180. Aí, quando faz essa coisa, ó, lembrando que a calota vai fazer isso, né? Aqui está quase reto aqui, ó. O P, gente, é essa medida aqui, ó, invisível, né? Ó, é desse ponto aqui até o centro, certo? Esse aqui é o meu P aqui, ó. É justamente esse pedacinho que entra ali. Aí, deu 0,53. E aí? Tá certo ou não tá usar o de 10? Joselito disse que não, tinha que usar o de 30. Vamos ver aqui agora, ó. A espessura mínima que deve ter, ó, é 17, né, vezes 0,53, dá 9,0,1 milímetro. Certo? Então, não prestou. Não foi? Então, ó, não pode ser de 10. Então, vai ter que afundar mais para o buraco. Se você aumenta, o que é que acontece? Se você aumenta a esfera, quando pressionar, também vai afundar mais, né? Então, ó, resposta é: as chapas de 4 milímetros não podem ser ensaiadas com esfera de 10 milímetros. Como o José Nilton falou ali, José Nilton falou, usaria de 30. Lá pela tabela, dá uma ideia. Certo, gente? Não é difícil, não, de calcular o P ali. Aí você já sabe ali, já está a fórmula pronta. É sempre ali, ó. Quando tiver esse tipo de questão, você vai por aqui. Dureza Brinho. Né? Deixa eu voltar para o modo de... Eu gosto de modo de leitura aqui, que é mais fácil, que eu visualizo tudo aqui. Então, a execução consiste em... Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Preparar uma superfície plana na amostra, colocar e fixar a amostra na mesa da máquina, aplicar manualmente a pré-carga, acionar o dispositivo para a liberação da carga principal. Depois, eu vou retirar essa carga,
ler o tamanho da impressão que gerou e usar a tabela para converter os dados do ensaio para a dureza Brinell. Certo? Então, ó, tem todo esse processo aí quando você vai fazer um ensaio de dureza. Tem que fazer todo esse processo aí. Representação de dureza Brinell. O que são as letras, né? Esse XXX aí é o triplo X, é o Van Diesel. E... Agora você viu, né? Porque o Van Diesel é considerado um cara durão. Agora você sabe por que é. O triplo X aí. Vem dessa ideia aí de dureza. Dureza Brinell. Embora que alguns sites de ousadia, né? Assim que criança não pode, tal, essas coisas, também utilizam esse triplo X, mas não é esse, viu? Eu prefiro o do Van Diesel aí. Né? Quando você vê aquele braço forte, musculoso, volta normal. Então, aí você tem, né? O XXX é o valor da dureza Brinell da amostra. O HBS é para ensaio com esfera de aço, né? HBW é quando essa esfera utilizada é de tungstênio. Vocês já viram tanto que a gente já falou do tungstênio, né? Tungstênio é massa. Na A3 a gente pode até fazer mais coisas aí com tungstênio, né? Mais para frente. Sério? Oi? Sério? Aham. Dá uma ideia do quanto ele aparece, né, nesse tipo de coisa. D, diâmetro da esfera. Q é a carga de compressão da esfera em quilograma-força. E T é o tempo de aplicação da carga em segundo. Quanto maior o tempo, maior vai ser a perfuração. É isso aí? Perfuração não, penetração, gente. Exemplo aí, né? Não depende do peso, não? Do peso? Sim? Não, é a força aplicada, porque o peso, se você botar a esfera ela não tem um peso suficiente para fazer. O peso dela aí vai ser quase desprezível, se você for olhar. O que vai fazer mesmo é a carga de força, a carga aplicada, é a força que a máquina vai estar fazendo sobre a amostra. Isso. Porque o senhor pergunta aí, quanto mais tempo passar, mais, no caso, ganha profundidade. Isso. Do peso aplicado, né? Porque você tendo tempo, independente do tempo ali, pelo tempo você consegue também descobrir. Por quê? Com o tempo vai aumentar ao mesmo tempo o quê? Vai aumentar o diâmetro da calota e vai aumentar a profundidade, né? Então, os valores vão acabar sendo proporcional. Às vezes usa um tempo maior só para... ele vai ver em determinado tempo, com o tempo, ou seja, pela observação do tempo, de quando você está fazendo o ensaio, você pode definir, certo? Então, na dureza Brinell de 400, usou a esfera de aço, o diâmetro era 5 milímetros, a carga aplicada foi de 500 kg-força. Lembra lá naquela tabelinha lá, né? Para 10 milímetros, de 3.000 e 1.000, e aí vai ali, né? O que chama pré-carga, né? E a carga é de 500 kg-força e o tempo de 30 segundos. Tá vendo assim? Quando vem assim, gente, tá vendo? 400 é o XXX, é aquilo que eu estou mostrando para você, que vai vir assim. Então, quando vem assim, aqui é como tirar os dados da questão. Você está entendendo? Ó? Ele vem, ó. Primeiro vem a dureza, XXX, depois o diâmetro, depois a carga aplicada e o tempo, tá vendo?
vem esses 4 dados apresentados aqui, ó. E o S é para dizer se foi esfera de aço ou se foi esfera de tungstênio. Certo aqui, ó. Pode vir assim ou assim. Pode vir tungstênio ou aço. Então, quando vir assim, ó, aqui deu um exemplo. Vai ter a dureza. O XXX representa a dureza, o primeiro, 400. O 5 é o quê? O diâmetro. O 500 está representando o quê? A carga aplicada, o quê? E aqui o último, o 30, é o tempo. Porque em alguns materiais vai vir isso aqui, marcando. Então, você já vai saber que ele foi... Vocês sabem todas as informações, ó, da esfera que foi utilizada, da carga que foi aplicada, por quanto tempo. E a dureza daquele material dentro desses parâmetros aqui. Relação de dureza versus resistência. Isso a gente tinha visto lá sobre a resistência do material, né? Do ômega R. Então, aqui já é mais ou menos valores aproximados. Quando você tem um aço, é 0,36 HB, a resistência. Para você achar a resistência do aço, você vai multiplicar 0,36, é aproximadamente 0,36 vezes o valor que veio da dureza, lá, da dureza Brinder. O cobre e zinco vai multiplicar 0,41 pela dureza que veio. A liga de cobre, uma liga de cobre, vai ser aproximadamente, a resistência dele vai ser de 0,52 multiplicando pela dureza. E a liga de alumínio vai ser 0,40 HB. Você vê que o alumínio e a liga de cobre com zinco é mais ou menos uns valores próximos. Porque o de cá é multiplicado 0,41, o de cá vai dar uma resistência maior. Uma liga de cobre e zinco vai dar uma resistência um pouco melhor do que a de alumínio, certo? A diferença pouca. Vantagens da dureza Brinner. Tem que falar vantagem. Primeiro se fala vantagem, né? Depois vem as desvantagens aí. Baixo custo de equipamento, né? Para fazer isso aí. É usado especificamente para avaliação de dureza de metais não ferrosos, ferro fundido, aço, produtos siderúrgicos em geral, e de peças não temperadas, né? É o único ensaio utilizado e aceito para ensaio em metais que não tenha estrutura interna uniforme. Ou seja, né, é para materiais heterogêneos, que houve mistura. Então, é o único ensaio que tem para esse tipo justamente das ligas metálicas aí. Você vê que não apareceu ferro ali. É justamente ligas. É feito em equipamento de fácil operação. Muito fácil. Agora, as desvantagens. É aquilo que eu falei para você da areia lá apilada. Era isso que eu estava chamando a atenção. Perceba. Se a areia estiver bem apiladinha, né? Aqui, ó. Olha o que pode gerar, ó. Olha o diâmetro. Esse aqui, ó, a amostra, você apertou aqui e ela deu uma espremidazinha, tá vendo? Ela espremeu e tipo saiu para o lado ali, né? Pode ser isso aqui também, ó. O diâmetro, medir errado o diâmetro, esse de cima, ó. Você pode medir errado o diâmetro. Esse aqui pode ter uma saliênciazinha e aí o diâmetro vai estar errado. E esse aqui é aquilo que eu falei da terra escorrer. Então, o diâmetro ser maior, mas porque aqui escorreu um pouquinho, ó. Escorreu aqui, ó. Então,
ela vai afunilar, mas o material contraiu. Então, são esses erros aqui. Eu vou estar falando sobre eles aqui. Ó. Ou seja, né, a expressão da esfera na amostra é maior do que a dos outros métodos de ensaio de dureza. Por isso, é a mais adequada para medir materiais heterogêneos, que têm a estrutura formada por duas ou mais fases de dureza muito discrepantes, né? É ferro fundido e bronze, etc. Outra desvantagem aí, né? É o uso desse ensaio é limitado pela esfera empregada. Usando-se esfera de aço temperado, só é possível medir dureza até 500 HB. Pois, se eu aplicar lá, né, mais de 500 HB, o que é que vai acontecer? Vai danificar a minha esfera. Certo? A minha esfera de penetração. Vai amassar a esfera, vai danificar ela ali. Ou seja, outra coisa, a gente falou lá de recuperação elástica, de você usar o material, ali ele é pressionado e depois ele voltar para a forma original. A recuperação elástica é uma fonte de erros, pois o diâmetro da impressão não o mesmo quando a esfera está em contato com o metal e depois de aliviar da carga, né? Não o mesmo quando a esfera está em contato com o metal e depois de aliviar da carga. Certo? Por quê? Porque o material, né, é da figura 1 lá, né? A gente vai ver a figura 1. O material, você apertou ali, só que o material ele tem a recuperação elástica e aí pode dar justamente um erro. Por isso que tem essa desvantagem de você aplicar o ensaio da dureza Brinner. A gente vai ver a figura 1 mais embaixo. Né? Outra coisa, né? O ensaio não deve ser realizado em superfícies cilíndricas, com raio de curvatura menor que 5 vezes o diâmetro da esfera. Ou seja, quando você faz um ensaio de uma esfera sobre algo cilíndrico, o raio de curvatura menor que 5 vezes o diâmetro da esfera, pode haver um escoamento, aquilo que eu falei de escorrer, né? A lateral do material e a dureza medida será menor do que a real. Vamos ver as figuras aqui agora. Ó. Aí. Você vê que o diâmetro 1 e o diâmetro 2. Você vê que aconteceu o quê? O material ele volta um pouquinho, certo? Ele pressionou aqui durante o ensaio, aí voltou um pouquinho. Depois que tira, ó, o diâmetro 1 é maior que o 2. Eu botei a esfera, como ela volta, vai apertar o buraco. Né? O material vai voltar, então o que é que acontece? Ele vai ter uma recuperação elástica. É tipo um barro, uma argila. Isso. Ele, né? É mais ou menos isso, que a gente está usando metal, mas pode fazer uma analogia com isso, é aquilo que eu falei da terra apilada e não apilada. Porque o material vai voltar ali para o lugar. E aí o diâmetro pode dar um erro quando você for medir. Como são medidas de milímetros, uma diferençazinha ali, você viu pelaquela tabela, né? Vai aumentando 0,5, 0,7, 0,10, né? Você vê que já vai mudando ali a dureza Brinner. Então, essa é a desvantagem, né? De acontecer no material. E aqui agora eu faço um ensaio sobre uma esfera. Quando eu aplico a carga, o que pode acontecer? Ó, pode haver, ó, aqui vai justamente expandir para a lateral. É o escoamento lateral, certo? Como diz no popular, ela esboja. Esbojou mesmo. Exatamente isso aí. Então, nesse caso, o raio tem que ser menor, esse raiozinho aqui da esfera, tem que ser menor do que 5 vezes o diâmetro lá da minha esfera ali, certo? Para que
a medida seja apropriada. Então, nesse caso aqui, ela tem que ser 1/5, né? Do diâmetro, né? Para que possa fazer de parte esférica. Agora vem a dureza Rockwell. Rockwell. Pois é. O cara fez lá em 1822. 100 anos depois, Rockwell, proposto em 1922, levando o nome do seu criador, é o processo mais utilizado no mundo, devido à rapidez, à facilidade de execução, isenção de erros humanos, facilidade de detectar pequenas diferenças de dureza e pequeno tamanho de impressão. Esse método apresenta algumas vantagens em relação ao ensaio brilho, pois permite avaliar a dureza de metais diversos, desde os mais moles até os mais duros. Aí você tem um penetrador esférico ali, né? No aço temperado. É um penetrador esférico de aço temperado. E agora você tem um penetrador cônico, um cone de diamante. Certo? Ali você tem um conezinho de diamante. Ó, o penetrador dele. Você vê que ele tem um penetrador que, se eu cortar uma secção, ele vai dar 120 graus. Esse perfurador, né? É bem legal o Rockwell. Ó. Ele vai ter justamente uma lapidação. Esse cone aqui, se eu cortar ele, o ângulo que ele vai formar aqui, ó, é oposto pelo vértice, o ângulo é igual. O ângulo aqui, dessa secção, ele é de 120 graus. As máquinas de dureza Rockwell. É mais cara, né? A outra lá também é mais barata. Nesse método, a carga de ensaio é aplicada em etapas. Então, ou seja, o processo aí ele é diferenciado. Ele vai ter que aplicar uma pré-carga, né? Primeiro se aplica uma pré-carga para garantir o contato firme entre o penetrador e o material ensaiado. É tipo quando você vai bater um prego num pau-ferro. Ele entra com facilidade? Não. Em alguns casos, o cara usa o quê? Uma furadeirazinha, né? Para o prego ter um apoio ali, depois você vai e bate o prego. Depois tira o prego e molha um pouquinho, que eu quero ver se entra de novo. ou esquentar. Tem que esquentar ali, né? Tem que esquentar, eu quero ver entrar ali também de novo. Aí o que é que acontece, gente? Justamente isso, porque quando você primeiro joga uma pré-carga, o que é que o penetrador vai fazer? Ele vai fazer uma superfíciezinha de encaixe. Então, o material vai estar encaixadinho ali de boa, né? Então, encaixou, aí agora eu já posso botar uma carga maior, porque não vai decorrer o erro, ele já está encaixado, vai estar de boa, né? E aí, depois eu empilho, aí é onde eu vou botar a carga que eu quero. Então, existe uma pré-carga e depois que ele está encaixadinho, tem ali o local, ele vai e firma e aí agora aplica a carga de ensaio propriamente dita. A leitura do grau de dureza é feita diretamente no mostrador acoplado à máquina de ensaio. Tipo Photoshop, né? Que o cara ali na corrida não tira aquela foto e ali aquela foto ele vai ver mais ou menos a distância que está ali o cara, né? O peito do cara ali passou na corrida. E isso faz em corrida de cavalo. Ganha por um nariz, né?
nos impedimentos de futebol também utiliza assim, né? Essa ideia. Então, vai ter uma leitura ali que vai mostrar justamente vai ter um mostrador acoplado à máquina de ensaio, né, de acordo com uma escala pré-determinada, adequada à faixa de dureza do material. Então, vai ser de acordo com a faixa de dureza daquele material ali. Aqui o processo é como a gente não está no laboratório, eu fui botando passo a passo, né? Então, você vai ter uma escala. Você tem duas escalas lá. Você tem uma escala preta, né? E você tem uma escala vermelha. Uma preta e uma vermelha. Um aço temperado e a outra ali para o cone de diamante. Certo? Então, vai ter as marcações. Primeiro passo, aproximar a superfície do corpo de prova do penetrador. A carga aplicada, ele já vai ter as duas cargas. A carga que vai aplicar depois, a pré-carga aplicada, a esfera de aço e o corpo de prova. Vai ser isso aqui que vai estar na máquina, certo? Vai ter tudo isso aqui. Essa carga aqui, você vê que aqui, ó, a pré-carga ela vai moldar justamente, ó, a pré-carga ela vai moldar uma calotazinha e aí ele vai encaixar justamente ali na esfera de boa. Estava mais esférico, eu puxei o desenho e ficou meio oval aí, viu, gente? Mas é só o desenho aí. Aí agora, aí eu vou submeter o corpo a uma pré-carga, certo? Então ele vai justamente, ó, vai empurrar ali, ó, a pré-carga, certo? E vai encaixar. Aí eu vou aplicar uma carga de maior até o ponteirozinho parar. E aí eu faço um alívio da carga e deixo ali. Por quê? Vai evitar aquilo que acontecia na briga, né? Acontecer na HB, de escoamento. Porque se eu tenho uma pré-carga, eu não deixo o material voltar. Então, já vai evitar o quê? A parte elástica voltar, né? Tem aquele erro lá do que a gente mostrou aqui, que era justamente uma desvantagem, né? Justamente, se a pré-carga está ali, vai evitar justamente essa recuperação elástica. Aí, aqui, a leitura do valor indicado vai estar no mostrador. Ele vai medir, vai ter todas as medidas, lá no mostrador vai fazer isso. A escala de dureza Rockwell normal e as aplicações. A escala, quando é que eu uso a preta, né? Uma carga maior que 60. Aí, nesse caso, para até essas cargas aqui, você vê que usa o diamante. Já para carga maior, já utiliza uma esfera de aço de 1,5875 milímetros. E a vermelha vai usar isso aqui, ó, certo? Mas isso aqui vai estar na dureza. Você vê que ela há uma variação de faixa de utilização, né? Você vê que a escala dureza Rockwell, ela tem, ó, dureza Rockwell A, ó. A escala aqui de 20 a 70, escala de dureza Rockwell C. De 40 a 77, escala de dureza dureza Rockwell D. Aí ela também, ó, você vê que ela há uma variação da escala, certo? Você vai ter a B e a E.
certo? AB entre A e C, ali, ó, utilizou. Ali. É justamente, ó, você vê que tem dois tipos, né? Penetrador esférico e tem o penetrador cônico. E ali tem como vai utilizar, certo? Utilizo diamante. Onde é que eu aplico essa escala, a dureza Rockwell A? Em carbonetos, folha de aço com fina camada superficial endurecida, ou seja, um aço recoberto. Então, e carbonetos. Quando é que eu uso essa dureza Rockwell C? Em aço, em titânio, aço com camada endurecida profunda. Aí eu já tenho um aço mais, né, uma camada mais grossa de aço ali sobre a chapa. Materiais com Rockwell B, maior que 100. Certo? Quando é que eu uso a escala de dureza Rockwell D? Em chapas finas de aço com média camada endurecida. Aqui tem uma profunda que eu uso média. Agora, como é que eu vou utilizar justamente essa esfera aqui? Em liga de cobre, em aços brandos, em liga de alumínio, em ferro maleável, etc. Justamente porque o material é mais mole, justamente por isso que utiliza a esferinha de aço. Aí, e essa aqui eu vou usar de ferro fundido, liga de alumínio e de magnésio. Gente, essas tabelinhas ajudam bastante, porque aqui diz justamente em que faixa de utilização você vai fazer. Certo? Então, é bom sempre ter isso aí na hora de você for fazer os testes. Por isso que ele fala ali que é de acordo a dureza ali, né? Certo? Aqui a força aplicada, 15 newtons, certo? Aí ele vai dizer, né? Carga maior que 15, o tipo de penetrador, a faixa de utilização e onde vai ser aplicado. Essa tabela vai estar com vocês, eu não vou me prender a ela aí, mas quando tiver determinadas situações, você vai olhar a tabela. Você vê que aqui é aplicada, né? Ó, 45 newtons. Aqui, né? Aqui já vai ter um torquezinho, né? Aqui. Aí você tem newton. Então, essa tabela vocês vão estar, em determinadas situações você vai ver qual escala de dureza Rockwell você vai utilizar e qual o penetrador no tipo de material ali. Preparação da amostra para ensaio na escala Rockwell, dureza Rockwell. A superfície da amostra deve ser lixada para eliminar alguma irregularidade que possa ocasionar erro. Então, ó, a outra era plana, essa aí você vai lixar ela justamente porque vai botar ali, se tiver uma falha, um caroço, um grão, ali pode dar um erro. A primeira leitura do ensaio de dureza Rockwell deve ser desprezada. Por quê? A primeira é a pré-carga. Porque a primeira é só a impressão, só serve apenas para você ajustar a máquina ali com o penetrador. Né? Então, essa primeira você joga fora. Se a superfície da amostra não for plana, deve-se fazer uma correção no valor de dureza encontrado, certo? Isso só quando essa superfície não for plana. A dureza Rockwell é baseada na profundidade e não na área. A outra tinha a aplicação ali, né? Você tinha uma área de aprofundamento, tipo que o fator de carga era calculado lá na Rigger, que era de a força sobre a área. Nesse caso, ela não é baseada nisso, não é baseada na área, mas sim na profundidade.
A espessura mínima da amostra para ensaio de dureza Rockwell é 10 vezes a profundidade de impressão. A execução do ensaio de dureza Rockwell consiste em quê? Aplicação de pré-carga, aplicação da carga principal, retirada da carga, leitura da dureza, representação da dureza do Rockwell. Por exemplo, 64, quando a dureza Rockwell for C. Quando utilizar 50, na escala Rockwell, para 15 newton. Então, você vê que ela tem várias escalas aí, né? Então, tem que estar atento a isso nos ensaios, justamente a força aplicada e quanto ela tem de dureza, né? 50, dureza Rockwell, de 15 newtons, né? Superfícies de 50. Isso aqui é porque esse metal ele tem uma superfíciezinha. Então, ele vai ter 2 parâmetros, né? Na liga. A profundidade que o penetrador vai atingir durante o ensaio é importante para definir a espessura mínima do corpo de prova. De modo geral, a espessura mínima do corpo de prova é a mesma coisa que a gente usava na HB, de ser 17 vezes a profundidade atingida pelo penetrador. Ela vale também para aqui. Aí, HR normal e HR superficial. Você vê que o penetrador de diamante ele é 0,02, ou seja, 0,2% de 100 menos a dureza Rockwell. Então, como é que eu calculo o P? Lembra aquele P que nós calculamos lá? Tal, tem a conta. Nesse aqui, vai ser essa continha aqui, ó. 0,02 vezes 100 menos a dureza Rockwell. E na superficial, o penetrador, né? A profundidade vai ser de 0,01, 100 menos a dureza Rockwell. Quando é o esférico, quando a dureza for normal, não for numa placa com a superfície endurecida, que tem uma camada, né? Quando for normal, você vê que o P aqui já é 130 menos a escala Rockwell, para o esférico, né? E esse aqui, tanto para a superficial, eles são iguais, certo? Só muda mesmo na normal. Né? O que é que a gente pode falar da vantagem da Rockwell, né? O ensaio de dureza Rockwell, né? Ele é um avanço, né, em relação a Brinell, já que possibilitou avaliar a dureza de vários metais. Porque você vê ali que ele tem escala, né? Ele tem escala A, C, D. Eu estou usando justamente ali o cone de diamante. E tem a B e a E, que aí eu já uso o penetrador com a esfera de aço. Então, possibilitou, em vários metais, em várias ligas, você diferenciar em relação a outra escala. Essa foi justamente a vantagem, né? As desvantagens. Suas escalas não têm continuidade. Por isso, materiais que apresentam dureza no limite de uma escala e no início de outra não podem ser comparados entre si quanto à dureza. Não é o que ele está dizendo. Materiais que apresentam dureza ali dentro do limite da escala, ela não pode ser comparada à dureza, né? Não tem relação com o valor de resistência à tração, como acontece na Brinell. Lá você viu que na Brinell
para alumínio, para chapas, você tem uma relação entre a resistência e o ensaio Brinell, né? A dureza Brinell. Já nela, você não tem essa relação. Aqui é a dureza Vickers. Ela é mais nova. Eu vou dar um intervalozinho aqui, gente, que eu estou já com a boca muito seca. É rapidinho aqui, viu? Eu vou dar uma pausa aqui, rapidinho. Vamos só concluir a ideia aqui. Eu vou passar o slide na próxima aula, porque tem umas escalas, uns ensaios de dureza mais novos, que tem uma fórmula mais extensa, né? Que é CNOP. E aí eu posso pedir até para Paulo dar um assunto novo e eu só concluir, e aí eu pego um assunto novo. Paulo já entraria num assunto novo na próxima aula. Eu vou querer, porque aí já está aqui, já está no finalzinho, e aí eu posso pegar a ideia, né? Aqui. É justamente a dureza Vickers. Esse método leva em conta a relação ideal entre o diâmetro da esfera do penetrador Brinell e o diâmetro da calota esférica obtida. Então, ele utiliza um pouquinho ali do diâmetro da Brinell, né? Ele falou o quê? Não entendi. Pergunte aí, Vinícius. A internet caiu. Aí Uhum. o professor falou alguma coisa quando voltou? Aqui não. Eu comecei aqui agora, falando da dureza Vickers, né? Esse método, né? E aí aqui esse método ele leva em conta justamente abrindo o diâmetro da calota esférica obtida. E vai além, porque utiliza outro tipo de penetrador que possibilita medir qualquer valor de dureza, incluindo desde os materiais mais duros até os mais moles, certo? Justamente por conta das dimensões do penetrador. Aqui, ó, o que é que acontece? O penetrador ele tem face de 136 graus. Ó. Ele se baseia na resistência que o material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada, certo, gente? E o ângulo entre essas faces de 136 graus sob uma determinada carga, certo? A dureza, ela parece um pouco, né? Com a dureza a Brina, né? Porque ela lá também tinha justamente aqui, ó. Só que a dureza agora vai ser o quê? A força pela área aplicada. Era mais ou menos uma fórmula do fator de carga lá. Então, a minha dureza, lá a gente calculava força sobre área na escala Brinell, a gente calculava justamente o fator de carga. Já na escala Vickers, pela dimensão ali, ele vai ter uma diagonalzinha ali, ó, né? Ele vai ter o Dzinho, que é essa diagonal invisível da penetração, porque é como se fosse a diagonal da superfície, porque, de qualquer forma, se você for ver, ela tem uma entrada, ela entra na penetração. Não é esse diâmetro que a gente está olhando, a gente vai olhar o diâmetro superficial que ela vai fazer ali justamente na área ali que vai ser formada.
tem uma desvantagem assim quando você aplica isso sobre um metal quadrado e a depender da pressão utilizada, a gente vai ver nas desvantagens, ela pode fazer tipo um aperto nas laterais, aí vai fazer tipo uma estrelazinha. Mas ela é muito prática em ligas mole, né? Para ver a dureza. Então, para você ver a dureza Wigner, você vai utilizar justamente isso. A força aplicada sobre a área. A máquina que faz o saio Wigner não fornece o valor da área da impressão dessa pirâmide, mas permite obter por meio de um microscópio acoplado as medidas das diagonais D1 e D2, formadas pelos vértices opostos dessa pirâmide, certo? Ela vai ter a diagonal D1 e D2, vão ter duas diagonais opostas pela base da pirâmide ali. Ó, esse corte é justamente a angulação de 136 graus. A base quadrada e uma pirâmidezinha com esse ângulo entre as faces 136. Ou seja, ó, ele vai ter duas diagonais, certo? D1 e D2. Ó, a área, para você calcular justamente a dureza VIX, vai ser a força sobre a área, só que como é que eu acho a área? Vai ser o Dzinho ao quadrado, né? Duas vezes o seno de 136 dividido por 2. Ou seja, vai ficar de 68. Aí, transportando essa fórmula da área aqui para aqui, vai ficar assim. Aí, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí, o 2, 68, vai para cima, sobre D. Certo? Como é que eu acho esse D? Vem aqui também, né? O D é a média entre as duas diagonais, a D1 e a D2. Você vai pegar D1 e D2, vai somar e vai tirar a média. E vai ser justamente esse D aqui. O D é a média entre as duas diagonais feitas ali na penetração. Então, ó a fórmula aqui toda deduzida já, né? Você vai ter aqui a área, como é que eu acho a área? Então, já aplica aqui na área, você vai ter uma fórmula pronta. A área você acha por aqui, você pode também achar a área, certo, gente? Não tem problema. E dividir a força pela área que encontrou. Só que para achar a área, você vai ter que achar o D. Né? O D vai ser a média entre D1 e D2. Ó. D1, que é aqui, é tipo um losangozinho, e D2. D1 mais D2 dividido por 2. É a média entre eles dois. Vou dizer uma coisa. Oi? Vou dizer uma coisa. Diga. É difícil. Não, com a fórmula pronta, não. Você, primeiro, sua calculadora já vai lhe dar o valor aqui, duas vezes o seno de 68 é 1,8544. Ou seja, se você não souber a área, porque está lá no microscópio, o que é que você faz? Para você achar a dureza Vickers, você vai multiplicar esse número pela força e dividir pela média ao quadrado. A média é fácil também. É uma continha de somar e dividir por 2. No caso, os dois lados, um vezes o outro, dividido por 2. São as diagonais, na verdade. Isso. O D é fácil. Você vai somar as duas e dividir por 2. Aí vai jogar o valor que achou aqui ao quadrado, entendeu? E a força, ele vai ter que lidar na questão, que é a força que você está aplicando, né? Não é difícil, não. Aqui só é a dedução da fórmula, entendeu? Aí vai multiplicar esse valor, porque como as faces, ela tem o ângulo entre as faces ali da pirâmide,
é fixo de 136, então esse valor aqui também é fixo, porque na dedução da fórmula vai ficar 1,85 vezes a força. Essa aí, gente, é sério mesmo que eu não vejo a dificuldade para achar ela aí, porque você já vai logo nas soma as duas diagonais, divide por 2, joga o valorzinho aqui, no lugar de D, certo? Tranquilo. E a representação da dureza Vickers, ela vem assim, certo? O XX, né, esses 3x, a carga e o tempo de aplicação, certo? Ela vem na amostra, ela vem assim, ó, o valor da dureza. Esse é o último assunto? Hã? Esse é o último slide? Não, vai faltar alguns, eu vou passar ele rapidinho e eu vou passar para vocês, porque a outra fórmula da CNOP, ela é um pouquinho maior, certo? Então, aqui eu não botei o exemplo, porque você já tem o exemplo da de lá, como era a medida, né? Então, ele vai vir um número aqui, que é justamente da dureza Vickers, aí vem o valor da dureza da amostra, a dureza Vickers, a carga aplicada e o tempo. Vai vir assim, nesse desenho aqui, nessa marcação. O equipamento, né? Aqui é uma foto antiga do computador, da tela, né? Hoje está um pouco melhorado, mas é analógico mesmo. É bem analógico. Tipo, a imagem que você vê, tipo, quando vai fazer um ultrassom, ela tem lá, né? Você vê que é preto e branco, é analógicozinho, mas as medidas ali são extremamente perfeitas, né? Tá bom, é coisa da Agnes, professor. Não se preocupe. Agora, como é que você tem que fazer a dureza Vickers? Primeiro, você tem que pegar uma lixa, né? Você começa o polimento até a lixa 1000. Ou você vai fazer isso com alumina. A fixação da amostra na máquina de ensaio, tem que fixar. Seleção da carga a ser aplicada e seleção do tempo a ser aplicado. Jogou na máquina, ela vai fazer tudinho para você. Você não vai ver a área, porque a área é microscópica. O acionamento do dispositivo para aplicar a carga, a medida das diagonais do quadrado impresso, né? O cálculo da média das duas diagonais, aquilo que eu falei, né? Você soma as duas diagonais e divide por 2. A tabela de conversão do tamanho da impressão da dureza. Tem conversão. Porque vem na Briggs, né? Não utiliza lá a força, então vai ter que fazer uma conversão. Aí, as anomalias que podem acontecer na dureza Vickers, aquilo que eu falei. Quando aplica e há o achatamento das laterais, o que é que vai acontecer? O lado dela, né? Apesar das diagonais baterem iguais, você vai ter um achatamento, vai acontecer essa anomaliazinha assim, né? Do lado ser menor do que o lado... vai ser maior do que o lado original. Porque se você for ver aqui, o lado vai encolher. Então, vai ter um L', né? Que é maior do que o lado original. Porque com a curvatura, se você for ver aqui o lado, ele vai ficar um pouquinho maior, né? Por causa dessa curvaturazinha que tem aí. Quando você aplica aqui, pode acontecer assim também de inflar, né? Aí, inflando, a diagonal vai ser o próprio lado. Certo? A vantagem, né, dela, a escala contínua, ela tem uma escala contínua de dureza, medindo todas as gamas de valores de dureza numa única escala, impressões extremamente pequenas, que não inutilizam a peça, né, possibilita grande precisão na medida. O penetrador, por ser de diamante, é praticamente indeformável. Agora, já vou adiantando uma desvantagem. Justamente naquela parte, gente, da elasticidade, entendeu? Pode acontecer o erro do material retornar.
E isso é uma complicação. E aí pode dar uma dureza diferente. Então, tem que ver isso aí, né? Outra vantagem, né? Utiliza apenas uma escala de dureza, não tem aquela... Da Rockwell tem uma enormidade de escalas, né? Essa aí é mais precisa, porque ela só tem uma escala. Possível a medida de todos os valores de dureza encontrados nos diversos materiais. Esse ensaio aplica-se a materiais de qualquer espessura e pode ser também utilizada para medir durezas superficiais. Porque você pode aplicar justamente medindo aquilo que a gente falou de chapas de metal, né, que tem uma cobertura mais dura de proteção, e elas podem ser aplicadas só para medir aquilo ali, aquela cobertura. A desvantagem, justamente, deve-se tomar cuidado especial para evitar erro nas medidas ou de a aplicação de carga que altere muito os valores reais da dureza. Então, tem que ter esse cuidado. A preparação do corpo de prova para a microdureza, quando é muito pequenininho, entendeu, gente? A micro deve ser feita obrigatoriamente por metalografia, utilizando preferencialmente um polimento eletrolítico, em vez de lixar ali um polimento com a camada eletrolítica ali, para evitar o encruamento superficial, tipo aquela anomaliazinha, né, de a superfície ficar tipo onduladazinha. A outra desvantagem é quando se usa carga menor do que 300 GF, pode haver a recuperação elástica, aquilo que eu falei. Ele pode ver a recuperação dificultando a medida das diagonais. O material recupera, você não consegue medir as duas diagonais, porque ele volta, você não consegue medir. Então, aí ou utiliza o material, uma carga diferente, né, para não ocasionar isso. Porque quando há recuperação elástica, as diagonais, você vai tirar a média, tem que ser rápido. E aí você pode não perceber. Porque como você está com o microscópio ali, né, para fazer as medidas, o microscópio já joga na tela, ele já dá as medidas. Mas aí tem que estar atento, porque as medidas elas vão se modificar rapidamente, por conta da recuperação elástica. Outra desvantagem é a máquina de dureza Vickers requer direta manutenção ali para aferição, pois qualquer erro de velocidade de aplicação da carga traz grandes diferenças nos valores de dureza. Certo? Agora, essa aqui, gente, é a Vickers Yaknop. Essa aqui é que eu vou deixar, certo? Ela vai ter uma formulazinha. Não, eu vou parar por aqui, para não ficar também cansativo para vocês, mas eu vou estar passando para vocês aqui já o slide em PDF, para vocês já vendo, e aí a gente só dá no comecinho da aula, na próxima aula, eu falo para vocês, ok?